Oi mamães, tudo bem com vocês? E aí, me conta, vocês já enfrentaram aquelas cenas de birra terríveis? Que você acha que não vai acontecer com seu filho, só acontece com o filho dos outros? Tem criança que está sendo tratada como um reizinho dentro de casa. Você sabia que esse pode ser o problema? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vem comigo e fica ligadinho nesse vídeo. Mamães, é o seguinte, o assunto birra é tão complicado que eu não chamei, não foi só um especialista em birra não, tá? Chamei duas. Vem aqui, gente, ó, pertinho aqui de mim, vem cá. Ó, essa querida aqui, que é a Carla Cerávulo. Que é psicóloga e... especializada em perinatal, né? Isso. Acompanhamento da mulher aí no ciclo gravídico puerperal. E pega os 2 anos, né, do neném aí, os muito bem. E a doutora Simone Ramos, que é pediatra, foi pediatra da Ana Gabriela, viu gente? Foi a primeira pediatra da minha vida, então também tem um lugar muito especial no meu coração. E eu quero saber o seguinte, dá muita birra, pode ser até um transtorno, gente? Me conta aqui que eu não sabia dessa história não. Para tudo, gente! Você tem que participar da promoção desse mês, que sempre acontece nas nossas redes sociais. Confira os prêmios lá na capa do nosso Facebook, na capa do YouTube e também no nosso Instagram. Não perde, gente! Esse prêmio tá demais! Ó, agora pode assistir esse vídeo aí, que tá muito bom. Assiste até o final, curte e compartilha. Beijo! Porque na realidade a birra faz parte de toda criança. O problema é quando a birra extrapola, quando a criança ela quer desafiar principalmente as pessoas que cuidam dela. Na verdade, quando a criança aí tá começando a entender que ela é um ser individual, né, que se separa da mamãe normalmente nessa fase dos 2 anos, ela começa a ter mais autonomia e começa a perceber que ela tem voz ativa em casa. Então é hora dos pais se atentarem, porque é nessa hora que a gente pode dar uma amenizada e seguir a vida aí com equilíbrio emocional melhor dentro de casa. Dizem que os 2 anos é a adolescência, né? Da infância, dos bebês. Não pensa, então. Gente? Estou com 2, né, adolescentes em casa. Mini adolescentes. Na verdade é esse momento, né? Esse momento em que eles começam a falar e começam a ter escolhas, então é hora dos pais respeitarem, ensinar que a criança pode escolher, dar sempre opção, mas a opção tem que ser sempre uma coisa que tem que ser dos pais, né? Dar 2 opções aí para as crianças terem uma só e seguir. Tá na linha aí, que o negócio é segurar as rédeas dos bichinhos. Ó, antes que seu filho comece a dar birra, já se inscreve aqui no canal, porque essa informação vai ser super importante e outras também. Então fiquem ligados também nos nossos outros vídeos, tá? Que aqui tem sempre um especialista para tirar a dúvida das mamães. Curte, compartilha e manda todas essas informações para as amigas aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, tá bom? Assim você ajuda o nosso canal. Opa, chegou uma especialista aqui em birra, vem! Vem pra cá! Vem, Carolina! Mas olha, gente, ela tem essa carinha de santinha, mas ela é adolescente, a mini adolescente daqui de casa. Ela dá birra. Você dá birra de vez em quando, Carolina? Dá! O que a mamãe faz quando você dá birra? Isso é bom, né, gente? Não pode. E aí, pode bater quando dá birra? Não, porque você reforça um comportamento que ele pode depois bater nos coleguinhas da escola, bater em avós, bater em professores. Na realidade, a birra você tem que reforçar o que ele faz de certo, o que ele tá fazendo certo você sempre elogia, troca de lugar, muda de assunto, porque quando você tira a criança daquele foco, ela esquece pelo motivo que ela tá dando birra, aconchega, dá amor e põe limite. Mas bater nunca é a melhor solução. E nessa fase dos 2 anos, eles gostam muito de se agredirem, né? Então bater a cabecinha, às vezes puxar o cabelinho. É importante a gente manter as crianças seguras, né? Uma segurança aí, ficar de olho. Mas
não deixar que esse comportamento realmente seja reforçado nos pais. Porque a criança percebe que é um jeito dela chamar atenção e que se a gente vai lá e se preocupa e muda todo o foco das vezes a gente tá chamando atenção, aí ela percebe que ela pode fazer isso quantas vezes ela quiser. E aí vai fazer no supermercado, na casa dos amigos, aí a hora que a coisa começa a ficar mais desagradável e os pais perdem um pouco o controle. Olha, agora eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bem polêmico, porque tem gente que é a favor da palmadinha no bumbum e tem gente que não é a favor. Eu realmente, de vez em quando, dou umas palmadinhas no bumbum. Simone, quando é que eu sei diferenciar que uma criança tá dando birra ou se ela já está com esse transtorno desafiador ou positivo? Na realidade é muito fácil. Quando você tem que ir embora dos lugares porque seu filho só grita, só bate, não quer ficar nos lugares, você não consegue mais conviver em sociedade, você chega numa festa, ele começa a chorar e não fica quieto. Ele tá com 7 anos, a professora te chama toda semana porque ou ele bate no amiguinho, ou ele fala não vou fazer, não quero fazer, ou ele responde os avós e fala quem manda em mim é meu pai, quem manda em mim é minha mãe. Quando a coisa extrapola o limite que você não consegue mais se impor, a criança tá sempre mal-humorada, respondendo, agressiva, te desafiando mesmo, sem paciência nenhuma, irritado o tempo todo, aquela criança que você não consegue levar mais em lugar nenhum. Não pode ir pra casa das suas amigas, como a doutora Suelena, por exemplo. Nesse momento é a hora que você fala, eu tenho que procurar ajuda. E nesse caso, o psicólogo comportamental é o melhor. Você vai me perguntar, precisa de medicamento? São casos raros. Na realidade, precisa de uma mudança de comportamento da família e de uma ajuda de uma psicoterapia. E como mudar o comportamento de uma família que já chegou a esse ponto, né? A esse problema de não ter controle sobre a criança? Eu acho, Flávio, que antes de falar de mudar, a gente pode falar em tentar evitar, né? Então, assim, o simples seguir regras das crianças, e aí a gente percebe com crianças de 2 aninhos que já conseguem seguir regras simples, por exemplo, colocar o sapatinho no lugar. Então, as mães e os pais e os adultos que estão aí convivendo com essas crianças precisam entender que nas regrinhas simples a gente já tá preparando essa criança para as próximas frustrações aí, e aí ela vai lidar melhor com essas frustrações, que é o que faz as crianças terem birras, né? Os nãos que a gente dá aí pros nossos filhos e eles não suportam. Estando já num estágio tão avançado mesmo, é um olhar para a família de um modo geral, porque quando a criança está sem limite, muitas vezes os pais estão sem limite também. Então, é muito tempo aí envolvido com as telas, né, que a Simone gosta tanto de falar das telas, dessas tecnologias, muito tempo sem olhar para essas crianças, sem conversar olho no olho, e aí as crianças vão se perdendo dentro da própria casa e aí nos outros lugares elas vão ter que chamar a atenção dos pais e aí a coisa já vai tomando um rumo mais difícil. Agora você estava dizendo aí que tem algumas fases que realmente a criança fica mais birrenta mesmo. A gente falou dos 2 anos, né? Que na realidade é birra. Aos 7 anos, que é quando ele começa a assumir uma atitude desafiadora de sempre achar que a hora que ele fala não vou tomar banho, não quero almoçar agora, não quero ir na casa do meu avô. E aos 11, 12 anos, quando ele tá entrando na adolescência, que é uma questão hormonal, que aí é a fase dele se colocar como adulto e desafiar o pai e a mãe naquelas outras questões, de escolher a escola, querer sair pra beber, querer ir pro shopping com os amigos, os namorados da fase, usar maquiagem, ter um celular, eu quero um iPhone, eu quero um iPad. E o pai ceder a isso porque ele não quer entrar em conflito com essa criança. Embate, ele não quer ter um embate. Então, para ele não se impor, ele cede. E nesse não ter um embate é o que vai gerando essa criança cada vez mais o reizinho da casa, vai nutrindo esse problema. Isso. Só que o que acontece, às vezes, a família não sabe lidar e ela dá munição para ele ter razão. Em momentos, por exemplo, que ele não teria razão nenhuma. Então, por exemplo, a criança decide que ela não quer mais fazer o esporte. Você matricula, compra todo o material, leva. Não, ele não gostou. Eu tirei da natação, agora ele quer karatê. Não, ele não gostou do karatê. Aí, as psicólogas podem falar melhor do que eu. Ah, mas a senhora não acha que eu tenho que deixar ele escolher? Depende, porque tudo tem limite. O seu dinheiro tem limite, a sua paciência tem limite, a sua disponibilidade de tempo tem limite. Então não dá pra ele ficar escolhendo. Então ele tem que fazer um esporte, ele escolhe e ele tem que ir. Uma coisa legal da gente fazer com as crianças, já aí no começo da vida, é dar 2 opções. É mesmo, né?
Então, antes de investir um dinheiro num esporte, por exemplo, você senta com seu filho e diz pra ele: você tem duas opções, natação ou karatê. Dá autonomia pra criança, ela se sente no poder de escolha, mas é claro que é uma escolha da família. Pai e mãe conversam e falam: vamos escolher esses dois. E não, por exemplo, uma criança que ainda não tem aptidão, não tem habilidade física pra fazer uma outra coisa e vai querer fazer, ou tá fora do seu orçamento. Então, os pais terem duas opções, levar pra criança, a criança se sente respeitada, que é muito importante a gente dar essa autonomia, respeitar a escolha. E aí, ensinar para os nossos filhos que quando a gente faz uma escolha, tudo tem consequência. Então, se você escolher o karatê, nós vamos até o final. Então, nós vamos fazer pelo menos um ano. E aí, a criança tem que entender, porque a gente não pode mudar todo dia de opinião a qualquer momento. E a gente tem que ensinar para os nossos filhos ainda pequenininhos, né? Agora uma dúvida aqui, por exemplo, você falou que um reizinho da casa é uma criança que é reflexo dos pais, né? Da falta de limite também dos pais. Mas vamos supor que seja uma família aí com 4 filhos e um deles é o reizinho. Como é que é isso? Isso é um problema do pai ou é uma característica da criança? Não sei. Gente, nós vamos ter características, né? Se a gente tiver 2 filhos, eles serão bem diferentes, né? E é claro que a mesma mãe, ela é diferente pro primeiro, pro segundo, pro terceiro. A criança tem uma percepção, ela traz aí as questões genéticas também que a gente precisa observar. Nós somos seres humanos individuais, né? Com as nossas subjetividades. Mas é uma família, vivendo dentro do mesmo teto, tem que ter as mesmas regras. O que a gente tem que olhar muito pra esse contexto é, se não pode comer brincando com o celular, assistindo um joguinho, nem o mais novo, nem o do meio, nem o mais velho, nem ninguém. Não é porque o que já tem 12 pode e o de 5 não pode. Ele não vai entender isso. As regras têm que ser comum, né? Em comum pra toda a família. Isso facilita bastante. Então eu quero saber o seguinte, se o seu filho tá dando muita birra, fica ligado nessa pergunta que eu vou fazer. Como sair do olho do furacão? Como fugir dessas birras? Aliás, não é fugir, né? Não é enfrentar. Tem que fugir, né? Cada família tá enfrentando aí algum tipo de conflito, né? Independente da faixa etária dessa criança. Senta todo mundo, conversa. Eu acho que a questão de falar a verdade pros nossos filhos é muito importante. Estabelecer uma rotina é ótimo, porque independente da idade que a criança tem, até bebezinhos, né? Recém-nascidos, a gente ir explicando pra ele: olha, agora é hora de trocar a fraldinha, você tá de cocô, agora é hora do banho. A gente tem que respeitar esse ser humano que tá na nossa frente. Então o que acontece hoje é que os adultos estão muito ocupados, sem tempo de explicar e compensando tudo com muitos sims. Então precisamos falar mais nãos e ter constância nas regras dessa família. Porque se hoje é não pra uma regra, amanhã tem que ser não também, que a gente cede muito, né? E isso a criança fica aí perdida no meio do nosso sim, do nosso não, e acaba uma hora ele opta pelo sim ou pelo não e vai embora com as regras dele. E uma coisa que a criança percebe muito é quando a mãe fala não num dia e sim no outro. Por exemplo, o meu pai viaja, eu posso dormir na cama da mamãe. O meu pai chega, eu não posso. E a criança, ela começa a manipular essa situação. Vai ter uma hora que ela vai falar: não vou sair da cama, porque a cama é minha. Eu tô cheia de pacientes em consultório que o pai tá dormindo no colchão no chão e o menino tá dormindo na cama dos pais. Por quê? Esse é o reizinho. Pois então. Mas na realidade, o que a gente quer falar? Que não é que não pode dormir na cama dos pais um dia ou outro. O problema é que a criança entende quando a família começa a ceder às suas vontades. Então nessa hora, é a hora que você tem que pensar: eu tô preparada pra ele dormir todo dia na minha cama? Ou isso um dia vai me estressar e eu vou dar uma surra nele? Porque a criança, ela não entende. Por exemplo, quando você tá desfraldando um bebê, aí você tá tirando a fralda dele que vai de 1 ano e 8 a 2 anos. Aí o que acontece? Você tira a fralda, mas aí você chega na rua, a criança tá de fralda. Mamãe, quero fazer xixi. Não, você tá de fralda, pode fazer, que aqui o banheiro é sujo. A criança não entende. Por que ela pode, tem hora, fazer na fralda e tem hora que ela não pode? Então a criança, ela tem que ter rotina. E Flávio, falar para as famílias que cada família vai encontrar o seu eixo, né? Então aqui a gente dá as dicas e para algumas famílias funciona de um jeito, para outras funciona de outro. É ir buscando mesmo, não desistir, porque ser mãe e ser pai é difícil mesmo e os bichinhos dão muito trabalho, mas a gente ir mantendo tudo com muito amor, né? Eu acho que por trás de tudo isso que a gente falou, não esquecer desse afeto que é tão importante, independente do que a gente esteja fazendo com as crianças. Gente, então eu quero agradecer a presença dessas duas queridas, dessa pediatra maravilhosa que é a doutora Simone Ramos. Obrigada, Simone. Obrigada a você. E você, Carla, que é de umbiguinho a umbigão, né, Carla? Que é um projeto super interessante que auxilia as mamães desde a gravidez. Obrigada a você por esse convite lindo e por ajudar tantas mamães aí, né, no Brasilzão. Então fala pras mamães aí, ó. Segue, curte, compartilha. Isso aí, segue, curte, compartilha. Muito bem, Simone, falamos direitinho. Não é segue, não é segue. Peraí. Gente, é porque velho não sabe falar. Inscrevam-se no canal, compartilha para as amigas, vai, Simone. ajudem. Curte,
Põe nos comentários aqui as dúvidas de vocês que a gente vai responder tudo, tá bom? E aí, vamos ser mães melhores hoje? Vamos, né, Simone? Vamos, certeza. Simone já tá com papel cumprido, já tá ótimo.